Olá, tudo bom? Aluno do primeiro ano de Sociologia, aqui é o professor Calil. Nessa aula, nós vamos falar sobre a relação entre indivíduo e sociedade na perspectiva dos teóricos clássicos da sociologia, a relação entre indivíduo e sociedade na perspectiva, na visão do Emile Durkheim, na visão do Max Weber e na visão do Karl Marx. Nós vamos começar nossa aula falando da relação indivíduo e sociedade nessa perspectiva sociológicas clássicas. Ao discutir a relação entre indivíduo e sociedade a partir do século XIX, a sociologia produziu 3 matrizes de resposta a essa questão, as quais podem ser sintetizadas e compreendidas mediante o seguinte esquema. A sociedade determina os indivíduos, como evidencia os fatos sociais, na perspectiva de Emile e Durkheim, ou seja, a sociedade é preponderante sobre o indivíduo, ou a sociedade pode ser compreendida como resultado da ação social dos indivíduos, como propõe o Max Weber. Ou a sociedade e os indivíduos são expressões das contradições de classe e determinam-se reciprocamente de acordo com os limites estabelecidos pelas condições de existência em dado período histórico, como traz a perspectiva de Karl Marx. Vamos ver primeiro essa relação sociedade-indivíduo nessa nossa aula sobre Durkheim. Durkheim e as instituições sociais e os indivíduos. Para Durkheim, cada indivíduo é analisado em sua coletividade. Emile Durkheim propõe para a gente que caberia a sociologia, a apreensão e o estudo sistemático das realidades sociais dos indivíduos. Para tanto, o sociólogo deveria utilizar as mesmas ferramentas utilizadas pelas ciências anteriores, o método científico e a observação empírica. Essa era uma das principais preocupações de Durkheim, estabelecer as fundações e as formas de estudo da sociologia. Outras questões que Durkheim propunha era acerca do avanço da individualização do sujeito social e o estudo dos fenômenos que compunham a formação de uma nova ordem social. No entanto, Durkheim acreditava que a principal função da sociologia era o estudo dos fatos sociais. A sociologia deveria se abster de estudar as individualidades dos sujeitos e se debruçar sobre os estudos generalistas acerca dos fatos sociais. Para isso, ou para Durkheim, o sociólogo deve buscar entender os fatos comuns da sociedade, isto é, os fatos sociais como coisas objetivas. Durkheim o Emile Durkheim, ele é um sociólogo que é chamado de funcionalista, ou seja, que ele tenta entender o funcionamento da sociedade. E Durkheim propõe que o alvo, o foco, o objetivo da sociologia seja os fatos sociais. E aí traz para a gente a preponderância da sociedade sobre o indivíduo. Falta a gente compreender o que são fatos sociais. Fatos sociais são definidos por Durkheim como os aspectos de nossa sociedade que moldam as nossas ações em sociedade, tais como a língua, o Estado e a moral. Segundo Durkheim, os fatos sociais são os modos de pensar, de sentir e de agir da sociedade. Para Durkheim, os fatos sociais possuem 3 características. Os fatos sociais são externos aos indivíduos, os fatos sociais são de natureza coercitiva e também os fatos sociais eles são generalistas. Então, vamos para a primeira característica dos fatos sociais, ou seja, para Durkheim os fatos sociais eles são externos ao indivíduo, ou seja, os fatos sociais existem independente das vontades individuais. O que é que Durkheim quer dizer? Quer dizer que quando o indivíduo chega na sociedade, os fatos sociais eles já existem, ou seja, a língua, o Estado, a moral, as formas de pensar, de agir e de sentir. Por isso que ele diz que os fatos sociais são externos ao indivíduo. E no nosso processo de socialização, a gente vai internalizando os fatos sociais, mas eles são externos aos indivíduos. Os fatos sociais também são de natureza coercitiva,
o que quer dizer que eles possuem uma força para nos obrigar a agir de determinada maneira sob ameaça de punições, como isolamento social, por exemplo, no caso de um comportamento socialmente inaceitável. Ou seja, os fatos sociais, eles têm essa natureza de coercitividade, ou seja, nós somos obrigados pela coletividade a seguir determinados padrões de comportamento estabelecidos pela sociedade. E os fatos também sociais, segundo Durkheim, eles são generalistas, ou seja, atingem aos outros sem exceções. Para que possamos compreender melhor, peguemos um exemplo, a língua que falamos. Ela se constitui um fato social na medida em que nos é externa, existindo independente de nossa vontade. É coercitiva, uma vez que a não utilização de uma língua compreensível em um meio social pode acarretar no isolamento social. E é generalista, uma vez que todos os que nascem em um determinado local acabam por aprender e a se comunicar com a mesma língua ou linguagem. Então, nessa primeira aula, nós estudamos, nós vimos, a relação entre indivíduo e sociedade na perspectiva clássica, começando pelo pensamento do Émile Durkheim.